E aí, iluminados, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu resolvi gravar um vídeo, na verdade é mais um relato de projeção que eu tive no começo da semana, mas foi de, acho que domingo para foi na madrugada de domingo para segunda. Eu tive uma projeção astral e eu queria compartilhar aqui com vocês alguns pontos que eu consegui identificar nessa projeção, coisas assim que eu depois que eu fiz esse relato, que eu escrevi no caderno e conversei com uma pessoa que entende do assunto, começou a me cair a ficha a respeito dessa projeção, mas eu vou explicar direitinho como é que foi. Então, aconteceu o seguinte: eu fui dormir normal até aí. E acordei de madrugada. Vira e mexe, quando essas coisas acontecem, eu acordo de madrugada, por volta de 2, 3 da manhã, né? Eu acordei, fui tomar água, levantei, fui no banheiro, enfim, levantei com um pouco de sono, mas fui. E aí eu voltei para a cama para dormir. Eu já tinha feito minhas técnicas, enfim, estava com o corpo mais sutilizado, fiz esterilização de energia, enfim. Aí quando eu deitei, eu lembro que eu dormi e de repente eu comecei a perceber, assim, né, intuitivamente, que eu estava saindo do corpo. E eu estava entre o sono e a vigília. Porém, eu estava saindo do corpo com muito sono. Então, eu não conseguia abrir, assim, meus olhos de uma forma, né? Eu não conseguia abrir de uma forma clara. Eu fiquei com receio de abrir muitos olhos e acabar acordando no corpo físico, acabar do corpo puxando, né, o nosso espírito, nosso corpo astral. E quando eu senti que eu estava saindo do corpo, eu comecei a ouvir uns ruídos muito fortes dentro da minha cabeça, que são aqueles ruídos intracranianos que as pessoas falam. São ruídos assim que é difícil de você comparar. Parece um monte de grilo cantando ao mesmo tempo, cigarro. Um barulho louco, gente. É uma coisa de louco. E uma vibração muito forte dentro da cabeça e que envolvia o corpo inteiro. Como se eu estivesse levando um choque, porém um choque indolor, tá? Você não sente dor. E aí, ao mesmo tempo, em contrapartida que eu estava ouvindo esses ruídos, eu também ouvia muitas vozes de pessoas, mulher, homem, falando ao mesmo tempo, né? E eles falavam ao mesmo tempo e não dava para entender nada do que eles falavam, eram como se fossem sussurros, pessoas sussurrando, mas várias pessoas ao mesmo tempo. E aí eu simplesmente saí do corpo, né? Eu senti que eu saí do corpo. Porém, gente, outra coisa, eu consegui abrir um pouco os olhos e estava meio escuro. Então eu acredito que eu tive uma projeção cega, porém nem tanto, porque eu consegui identificar alguns fatores. Eu senti que eu estava sendo levada, deitada. Eu não conseguia me mexer. Simplesmente não me mexia. Não mexia braço, eu simplesmente só estava deitada e alguma coisa me levava, assim, como se eu estivesse num corredor, um corredor escuro. E eu era levada, levitada. Nessa que eu estava sendo levada, eu olhei assim para o meu canto direito, eu vi que tinha uma luz assim muito forte, muito bonita, parecia uma luz branca. E ela estava parada, assim, era uma luz parada ali, né, como se fosse um espectro, que também é difícil de você descrever. E eu passei assim, rente a ela. E quando eu passei rente a ela, eu vi um vulto. Parecia um homem, tá? Ele era careca e ele olhava assim pra mim. Eu não via os olhos dele, não via assim o rosto com exatidão. Eu sei que ele estava na minha frente, como se eu estivesse numa maca, só que eu estava sendo levada é, na, na, na vertical, assim. Era muito estranho, sabe? Como se a maca, ao invés de eu estar sendo levada na horizontal, com as rodinhas na horizontal, estava sendo levada na vertical, assim. Quando você vai pegar aquelas malas de rodinha, né? Que agora, né, tem essas malas que você consegue levar elas na em posições diferentes. Então eu estava numa posição diferente, sendo levada, né? E essas vozes continuavam. E aí eu fui sendo levada, fui sendo levada, fui sendo levada. De repente, o meu corpo foi puxar, o meu corpo astral, né? Foi puxado com tudo pro meu corpo físico e eu acordei. Até aí, bem, eu pensei, meu, que projeção mais estranha. E assim, eu não senti nada. Eu senti um pouquinho de medo na hora de sair. Senti. Porque eu não estava conseguindo enxergar com muita exatidão.
E tem um rapaz que ele é de um canal também de espiritualidade, o nome dele é Thiago Ribeiro, tá? Ele tem um canal no YouTube chamado Projeção Astral e Espiritualidade. Thiago Ribeiro, eu converso muito com ele, eu mando muitas coisas que acontecem comigo e que ele me fala, assim, ele é bem bacana mesmo, porque ele te atende, sabe? Ele tá ali, ele conversa com você. Inclusive, gostaria de mandar um abraço e pedir para ele compartilhar esse vídeo, se inscrever também no meu canal, pra gente trocar figurinha, hein, Thiago? Ele falou pra mim, tá? Ele ainda não fez um vídeo sobre isso, mas ele comentou comigo que talvez, não dá pra se ter certeza absoluta, mas isso tem uma grande chance de eu ter sofrido uma abdução, tá? O que que acontece? No plano astral existem seres humanos, porém também existem seres de outras raças, de outros planetas, tá? Porque tudo é espírito, tudo é energia. Então estes seres também se projetam e acabam, às vezes, eles nem se projetam, às vezes eles já são dessas dimensões mais sutis e eles acabam entrando em contato com o nosso, né, com o nosso corpo sutil, com a nossa mente, para passar alguma mensagem, para fazer nós vivermos nos fazer viver alguma experiência importante para nossa evolução aqui na Terra. E ele me contou que isso tem grandes chances de ter sido uma abdução. Eu gostaria de agradecer ao Thiago, né, por essa observação, que depois que ele me falou isso, eu tive esse start na cabeça, né? Tipo, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu já tive outras experiências com seres de outros planetas. Vou falar um relato futuramente de uma experiência que eu tive com um ser que foi considerado arcturiano, e eu detectei realmente que ele era um ser de outro planeta. Você tem, na sua sensibilidade, você percebe, assim, com o tempo que você vai se projetando, que você vai tendo essas experiências, você começa a perceber o que é verdade, o que é plasmagem. É difícil no começo, eu ainda tô penando muito, porque faz pouco tempo que eu comecei a projetar, porém, isso tá me levando, assim, a ter muitas experiências. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver algum relato de projeção astral, de contato com seres de outros planetas, manda aqui nos comentários, escreva nos comentários alguma observação, alguma curiosidade, alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito desse tema, que é projeção astral, coloque aqui nos comentários também para a gente conversar, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima no Lado Cosmos.